Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CDF Concursos. Eu sou o professor Eduardo Fávero e vou ensinar um pouco de direito tributário para vocês nessa nossa caminhada, nesse mini curso que nós estamos disponibilizando para você ter uma noção da parte introdutória da disciplina e ficar animado em sua preparação para os concursos públicos. Hoje, nós vamos entrar na questão mais específica das limitações constitucionais ao poder de tributar. Vimos até agora muito sobre a competência tributária, ou seja, sobre um lado da questão, sobre a permissão que a Constituição dá para os entes federados instituírem os tributos para poderem arcar com as suas despesas. Nós temos agora o contrapeso, o outro lado, ou seja, ao mesmo tempo que a Constituição dá a permissão, ela estabelece alguns requisitos, ela normatiza, ela diz, opa, ente, não é assim como você quer, é como eu estou dizendo que tem que ser, não é do seu jeito, é do meu jeito. A Constituição, então, estabelece as regras, as limitações ao poder de tributar dos entes. Vamos, então, para o título da nossa aula. Limitações constitucionais ao poder de tributar, essa é a parte 1 desse assunto. No sumário, nós veremos o princípio da legalidade, é um princípio que se aplica muito ao direito tributário, um pouco sobre as imunidades e a repartição de receitas que existe entre os diversos entes federados. No 150 da Constituição, ela diz o seguinte: é vedado à União, aos estados, ao DF e aos municípios. Perceba, o 150 é um artigo muito importante. Nele se encontram as principais limitações constitucionais ao poder de tributar. É um artigo que você tem que ter muita atenção. E ele começa assim, sem prejuízo de outras garantias já asseguradas, ou seja, na própria Constituição, você tem outras garantias espalhadas pelo texto constitucional. Garantias que também visam limitar o poder de tributar dos entes. Mas, além desses que já estão espalhados pela Constituição, aqui no 150 a gente concentra bastante coisa. E ele diz claramente, é vedado à União, aos estados, ao DF, aos municípios fazer o quê? Vamos lá, inciso 1º. No inciso 1º, ele positiva, ele escreve, ele institui, ele esculpe lá no texto constitucional o famoso princípio da legalidade. Uns conhecem como legalidade estrita. Por que estrita? Porque quando a gente fala aqui de lei, a gente está exigindo pelo menos uma lei ordinária para instituir ou aumentar tributo. Isso aqui é uma garantia do contribuinte, é uma garantia do cidadão. Aqui para mim. O que esse princípio da legalidade busca trazer para o contribuinte é uma segurança de que esse novo tributo, ou esse aumento de um tributo já existente, ele tenha sido discutido, tenha sido debatido, a sua necessidade, pelo menos entre os representantes da população lá no Congresso, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara de Vereadores Municipal, porque ali é um princípio que visa dizer o seguinte, ó, cada sociedade, cada comunidade paga o tributo que deseja. Paga o tributo que considera necessário para as atividades do Estado. Então, ela aceita pagar mais tributo porque o Estado vai prover serviços públicos para atender às suas necessidades. Então, por meio dos representantes, lei ordinária sempre precisa da aprovação, pelo menos da maioria simples dos representantes eleitos pelo povo. Então, seria muito útil para o governo, para o que está lá no Poder Executivo, por meio de um decreto, de uma portaria, de um ato administrativo qualquer, criar um tributo, majorar o tributo, para ele seria muito cômodo, não precisaria discutir com ninguém, da vontade dele já faria esse aumento, esse incremento, essa majoração. Não é assim que a Constituição vê a coisa. Em regra geral, nós veremos algumas exceções a esse princípio. Mas em regra geral, não se pode instituir ou majorar tributo sem uma lei. E uma lei em sentido estrito. Lei ordinária, pelo menos. Em alguns casos tem lá a exigência, nós já vimos, em aula passada, que precisa de lei complementar. O caso lá do empréstimo compulsório, precisa de lei complementar, do imposto residual, do imposto de grandes fortunas, quando a União
quiser um dia instituir, vai ter que ser por lei complementar, mas em grande maioria é lei, e lei ordinária, uma lei comum, uma lei que exige maioria simples. Ah, professor, e a medida provisória? A gente vai ver, a medida provisória teve uma certa briga no início, a questão foi até o Supremo pacificou, dizendo que pode, desde que não exija lei complementar. Pode sim, matéria tributária também, por medida provisória, que tem força de lei, mas não é lei. Essa foi a discussão inicial, a discussão jurídica que foi travada, da possibilidade ou não de se utilizar MP nesse caso. MP lá do artigo 62 da Constituição. O fato é que hoje está pacificado, né? Pode sim utilizar MP, atenção, mas não para lei complementar. Tá? E não fere a utilização da MP o princípio da legalidade estrita. Isso aqui o Supremo já identificou assim, você pode discordar, mas a MP pode. O decreto não pode. Voltando aqui para a nossa telinha. No 53, parágrafo 1º, ele excepciona esse princípio da legalidade. Ele coloca alguns impostos que saem um pouco dessa vedação, em que existe sim a possibilidade de aumentar a alíquota, ou até mesmo reduzir, por decreto. Em quais casos? O caso do imposto de importação, o caso do imposto de exportação, do IPI, do IOF, da CID combustíveis e do ICMS combustíveis, sobre combustíveis. Aqui, em nosso livro digital, você tem lá certinho quais são os artigos da Constituição que tratam desses dois últimos casos. Esses incisos 1, 2, 4 e 5 se referem, respectivamente, a esses impostos aqui. O fato é que esses tributos podem sim ser aumentados por decreto, sendo exceções ao princípio da legalidade estrita. Mas por que, professor, tem essa exceção? Por que isso está na Constituição? Aqui para mim. É importante desde já você entender que nem sempre a finalidade principal do tributo é arrecadação, é a finalidade fiscal. Ou seja, um imposto, um tributo, uma taxa, uma contribuição que tem finalidade de arrecadar recursos para o Estado, a finalidade aí é fiscal. Mas existem tributos com uma finalidade chamada extrafiscal. O que é isso? Vamos supor que você, governante, identificou que estão importando muitos produtos e que está prejudicando determinado setor da indústria nacional. Por exemplo, estão importando muitas geladeiras. A geladeira está barata lá fora, então estão importando e coitado aqui dos fabricantes de geladeira nacional, estão indo para o buraco. Você quer proteger esse setor. Então você, como governante, lá, o presidente da República, pode, por decreto, aumentar a alíquota do imposto de importação de geladeiras para proteger aquele setor. Perceba que aí a finalidade principal não é a arrecadação, e sim regular, protegendo determinado setor da economia. Então, você estará atuando num segmento econômico de uma forma extrafiscal, estratégica ou não para o país, se a política é boa ou não, isso é outra coisa. O fato é que a Constituição Federal permite que o governo aumente ou diminua as alíquotas por decreto desses impostos considerados extrafiscais. O de importação, o de exportação, o IPI. O IPI você pode aumentar a alíquota e diminuir por setor, simplesmente por decreto. Né? E o IOF, crédito, seguros, valores imobiliários, você quer incentivar, por exemplo, que o brasileiro gaste menos no exterior. Então ele aumenta o IPI sobre câmbio. O IOF sobre câmbio. Né? E ele quer incentivar o setor de linha branca, lá, geladeiras, né, fogões. Diminui o IPI do setor de linha branca. Já fez isso no passado. Né? Então são impostos estratégicos, são impostos extrafiscais, que visam mexer com setores da economia, objetivando uma determinada política econômica. Por isso que a Constituição excepciona, dando essa permissão para que o Executivo o faça. Da União, em quase todos os casos, menos o ICMS combustíveis, que é de categoria lá de competência dos estados. Voltando aqui para a nossa telinha. Perceba, então, é importante que você memorize isso aqui é uma dica, tá? Memorize, é importante. Atenção. Repetindo, exceções à legalidade estrita. Você tem lá os 4 que nós mencionamos,
a CID Combustíveis e o ICMS Combustíveis. Aqui está para você, né, está no nosso livro digital também, os artigos da Constituição, os parágrafos, os incisos que tratam justamente dessa exceção, porque são tributos com finalidade extrafiscal, né? O governo aqui atuando para ajudar determinado setor da economia. O CTN, ele regulamenta um pouquinho mais essa questão do princípio da legalidade, porque além da instituição e da majoração dos tributos, ele deixa bem claro que a extinção e a redução também tem que ser feita por lei. Tem que ser uma coisa discutida com a sociedade, ou pelo menos com seus representantes no Congresso, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, né? Então, tanto quanto se pretende subir, incrementar, majorar, quanto diminuir, reduzir ou até mesmo extinguir o tributo, a gente precisa de lei. Atenção, anote isso daqui. Outra coisa que é reservada à lei, em que se aplica o princípio da legalidade. Cominação de penalidades, ou seja, tudo que se refere à penalidade para o contribuinte, ou seja, se o contribuinte agiu ou não agiu da forma que estava previsto no normativo, no CTN ou em outros atos complementares, né, que também tratam de direito tributário, ou então para dispensar ou reduzir penalidade, ou seja, falou de penalidade, né, tanto para cominar, para aplicar, quanto para dispensar ou reduzir a penalidade, é necessário uma lei. Assim como, né, na questão, nas hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de crédito tributário, a gente vai estudar no nosso curso regular, com detalhes, né, a questão do crédito tributário, as hipóteses, né, de exclusão, suspensão e extinção, mas o fato é que, se se referir a algum desses casos, também será necessária a edição de uma lei. Não serve decreto, não serve portaria, não serve outros atos infralegais. Vamos ver agora como isso cai na sua prova. Lembre que eu pedi que você memorizasse as exceções ao princípio da legalidade. E isso já caiu em prova. E colocou certinho quais são as exceções. Excetuam-se, então, ao princípio da legalidade tributária apenas os seguintes tributos: imposto de importação, exportação, IPI de produtos industrializados, IOF, operações financeiras, a CID, a contribuição de intervenção do domínio econômico sobre combustíveis, e também o ICMS, imposto de circulação de mercadorias e serviços sobre combustíveis, né? Memorize, porque são exatamente esses tributos. A questão está certinha. Perceba até onde vai a maldade da banca, né? Ela quer que você saiba mesmo as exceções ao princípio da legalidade. Não adianta tentar ir pelo raciocínio aqui. Só se você for muito bom em gravar quais são os tributos extrafiscais, né? Então, se você lembrar, não, e analisando um por um lá do 153, do 156, e tem esses outros dois aqui que não estão naquela parte específica do direito tributário, né? Que dá do 153 ao 156, né, dos impostos, então fica um pouco mais difícil até de memorizar. Mas o fato é, pensa aqui, importação e exportação tem a ver com balança comercial, né? Entra e sai do país. Indústria, mais operação financeira, comprar coisa lá fora, tem a ver, né, com imposto de exportação, relacionar. Você vai usar cartão de crédito exterior e você vai pagar o IOF também, uma alíquota boa, né, mais de 6% do que você utilizar. Então é um imposto extrafiscal, para forçar você a não gastar tanto lá fora, pelo menos com cartão. E o CID sobre combustíveis, tudo que é sobre combustível aqui você pode, né, tanto a CID quanto o ICMS, utilizar o decreto. No 146 é outro artigo muito importante para o nosso estudo, porque ele trata da questão da lei complementar. O princípio da legalidade, né, ele fala da legalidade estrita, exige a lei. Mas a própria Constituição, ela estabelece lá no 146, alguns casos em que ela exige lei complementar, que é uma lei que exige maioria absoluta. Então, no caso da Câmara Federal, que tem 513 deputados, você vai perceber que vai precisar aqui de 257 deputados aprovando a lei. Não é que precisam estar em plenário. Precisa aprovar. Então você precisa ter um número maior aqui, porque sempre tem quem vota contra, quem se abstém.
quem não vota. Então, precisa, para passar na Câmara do Federal, 257 deputados. Então, é um quórum qualificado. Mesma coisa, faz o mesmo raciocínio aí para uma lei complementar passar na sua Assembleia Legislativa do seu estado ou na Câmara de Vereadores do seu município, né? É a metade mais um. Então, há necessidade aí de uma maior discussão, de um maior convencimento da necessidade daquela lei complementar, né? Não pode medida provisória, em assunto que trata lei complementar. Então, precisa ter uma discussão e um convencimento que é mais complicado. E quais são esses assuntos? Esses assuntos é importante você ler, você memorizar, porque cai em prova. Por exemplo, está lá no primeiro, inciso primeiro, dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária. O caso clássico aqui é do imóvel que está numa zona, que está ali no limite. Quando o diretor diz que o limite entre a área urbana e a área rural é essa linha aqui, o seu terreno está aqui, velho. Perceba que tanto a União quanto o município, ele pode chegar para você com um carnezinho. A União para você pagar o ITR e o município para você pagar o IPTU. Mas é um fato gerador só, é ser proprietário daquele imóvel. Então aqui nós temos um conflito de competência. Né? Quem é? O imposto é o IPTU ou o ITR? Coitado do contribuinte fica na dúvida, normalmente entra na justiça para que haja uma definição. Se a lei complementar, no caso o CTN, não definir de forma, ou outra lei complementar, mais específica sobre aqueles tributos, não definirem de uma forma mais específica. Né? O fato é que conflito de competência. Matéria tributária cabe a quem? Lei complementar. Inciso segundo, regular as limitações constitucionais ao poder tributar. Nós já estudamos que essas limitações são de dois tipos. Princípios, nós estamos estudando o princípio da legalidade. Então, lei complementar vai regular isso aí. E as imunidades, já adiantando para você, em primeira mão, que imunidade não é a mesma coisa que isenção tributária. Aqui para mim. A imunidade é aquela graça, ou seja, aquela permissão que a Constituição dá a determinadas pessoas ou determinadas situações objetivas para que, nesses casos, não haja o pagamento de determinados tributos. Quer ver um exemplo? Mais fácil aí é a questão dos templos de qualquer culto. As igrejas, os templos, eles são imunes ao pagamento de impostos. Está lá no artigo 150, inciso 6º, a linha B da Constituição Federal. Ah, mas vem o Estado lá e quer cobrar. Não adianta, não vai cobrar imposto, porque a Constituição Federal deu imunidade para essas pessoas jurídicas. Agora, se o Estado, né, quiser, por lei, dar uma isenção para outro determinado grupo de pessoas, por exemplo, pessoal pobre da área X não vai pagar um determinado tributo. Ele bota na lei e isenta determinada quantidade de pessoas do pagamento de determinado tributo. Então, o que o ente, por meio de uma lei, isentou é isenção. O que a Constituição Federal, ela já concedeu de graça para que o ente, para que a pessoa não pague, ou determinado grupo não paga aquele tributo, é a imunidade. Tá? Essa basicamente é a diferença. E você vai perceber que no texto constitucional mesmo, às vezes o constituinte se equivocou. O constituinte ele não erra, ele se equivoca. Né? E utilizou uma expressão pela outra. Né? Disse que fica isento, mas está na Constituição, não é isenção, é imunidade. Essa é a grande diferença. Aqui para a nossa telinha. No inciso 3º, ele diz também que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição do tributo e suas espécies, bem como em relação aos impostos, os fatos geradores, base de cálculo e contribuinte. Então, a maioria disso aqui está lá no CTN, mas tem outras leis complementares que tratam, né, especificamente dessas questões. Então, tem coisa sobre imposto, fato gerador, base de cálculo, tem que ter lei complementar. Né?
E a definição de tributo e suas espécies, isso aqui está lá no CTN, tem que também estar em lei complementar. Mais uma coisa que tem que estar em lei complementar que despenca em prova. Esses 5 termos aqui, que são muito importantes. Obrigação tributária, lançamento tributário, crédito tributário, prescrição e decadência tributários. É muito comum que a banca ela apresente uma situação em que o contribuinte ele está aproveitando a prescrição e a decadência de um prazo X e que veio por lei, quando falar por lei, é lei ordinária, houve uma alteração no prazo de prescrição e pergunta se aquilo é válido. Né? Se é qualquer alteração em prazo de prescrição e decadência tributária, precisa ser feita por lei complementar. Tem o famoso caso lá da Lei 8.212, que trata do custeio previdenciário da Seguridade Social, em que buscou mudar essa questão, estabeleceu prazos de prescrição e decadência de 10 anos, só que, pelo CTN, a prescrição e decadência tributária é de 5 anos. Então, chegou ao STF, você por uma lei ordinária mudou para 10 anos. Isso não pode. Só pode por lei complementar. Então, o que vale é 5 anos para a prescrição e 5 anos para a decadência tributária, porque qualquer modificação nesses conceitos precisa de uma lei complementar, assim como no que trata de obrigação, lançamento e crédito tributários. A súmula 160 do STJ, ela vem equacionar uma questão importante, né? Porque o Brasil é um país que tem bastante inflação. E aqui para mim, fica complicado para o município, para os entes federados em geral, eles ficarem todo ano tendo que editar uma lei para corrigir o valor do tributo a ser pago, tendo em vista a nossa inflação. Hoje, até que a inflação está mais comportadinha, ali na casa dos 3%, 4%, 5% ao ano. Mas para quem viveu aqui no Brasil na década de 80, início dos anos 90, chegou ao ponto que a inflação chegava a 80%, 88% ao mês. No ano de 93, procura lá, a inflação ficou mais de 2.000% ao ano. Então era muito complicado para o município não atualizar o valor, não ia ter, às vezes os deputados, os vereadores ficavam botando dificuldade para aprovar. Então a Constituição e depois o próprio Poder Judiciário, por meio da jurisprudência, por meio de súmulas, ele pacificou essa questão. Né? E é sim permitido ao ente federado atualizar o valor, né, ali da base de cálculo do imposto por meio de um decreto. Mas perceba, atualizar o valor. Se por acaso ele quiser ir além dos índices de inflação oficial, ele precisa editar uma lei, porque aí ele estará majorando o imposto. A atualização monetária ou a correção monetária é simplesmente um reajuste nominal para garantir ali o poder de compra, o poder de pagamento daquela quantia. Não existe, se entende hoje que não existe um aumento ou uma majoração real. É simplesmente uma correção no valor. Então, o município pode sim, outro ente, em relação aos seus tributos, fazer a atualização monetária da base de cálculo por decreto. Não pode ir além disso, além dos índices oficiais de inflação, que no caso é o IPCA. Voltando aqui para a nossa telinha. A súmula 160 do STJ, então, diz o seguinte, é proibido, tá? Defesa é a mesma coisa que proibido, ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Ou seja, só é proibido ele atualizar por decreto um percentual superior. Se for igual ou menor, ele pode. Ou seja, se ele reajusta até o índice oficial de inflação, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade. Ele pode sim fazer a atualização monetária por decreto. Atenção, isso cai bastante em prova. Aqui vem a questão da medida provisória. Já comentei com você que se por acaso a medida provisória for utilizada, ela não pode ser empregada em matérias que tratem de lei complementar, só o que trata de lei ordinária. E o parágrafo 2º, ele trata, dá mais um requisito, né? Para que ela possa produzir efeitos, e ela só vai produzir efeitos no exercício financeiro seguinte, ou seja, no ano seguinte ao que ela for convertida em lei, e ela precisa ser convertida em lei até o último dia do ano.
que foi editada. Ou seja, vamos supor que uma medida provisória é editada aqui em outubro. Ela vai valer imediatamente? Ou seja, aquele aumento, aquela criação daquele imposto já está valendo em outubro? Não. Só vai valer a partir de janeiro do ano seguinte, e isso se ela for convertida em lei até o dia 31 de dezembro daquele ano. Perceba que isso vale para impostos, não é qualquer tributo. Precisa obedecer a esse quesito, tá? E além disso, por ser MP, tem que ser relevante, tem que ser urgente, são os requisitos aí para o próprio nascimento da medida provisória. Funções dos tributos, já comentamos com você, mas para revisar. Fiscal, o objetivo é levar recursos ao erário. Extrafiscal, intervir na economia para atingir uma determinada finalidade. E aqui uma novidadezinha, a função parafiscal. Lembra daquela contribuição para as entidades profissionais e econômicas? Lá o CRM, o CREA, CRA, e etc., de psicologia, de odontologia, das profissões? Pois é, está lá, é de natureza tributária, está na Constituição, mas o produto da arrecadação é destinado a entidades não integrantes da administração pública. Como essas entidades aqui, você ainda tem os serviços sociais autônomos, o famoso Sistema S, SESC, SENAI, SESI, etc. São entidades que também recebem contribuições de caráter tributário, mas que não são entidades da administração pública e, por isso, esse tributo é considerado parafiscal. Perceba isso, entenda isso, memorize isso. Pode um MP tratar de assuntos atinentes à lei complementar? Não. Já falamos isso para você. Só para mostrar para você o artigo da Constituição que isso está lá, positivado, é o 62, parágrafo 1º, tá? Não pode. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria reservada à lei complementar. Questão de prova. A matéria tributária submetida à reserva legal pode ser veiculada via medida provisória? Vamos lá. Pode ser? Pode. Mas, ainda que diga a respeito da legislação complementar, aqui está a casca de banana. Legislação complementar não pode utilizar medida provisória para o assunto que lhe compete. É uma questão fácil, mas que exige uma certa atenção aqui no finalzinho da questão, para você perceber que ela está errada. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por sua companhia aqui no estudo do direito tributário. E perceba que no nosso livro digital, a matéria que nós comentamos está lá bem explicadinha. Você pode desenvolver outras questões, resolver outras questões, ver a parte que está comentada, ou tentar resolver aquilo por si só, onde não tem um comentário. Espero que tenha gostado e permaneça conosco em nossas videoaulas, veja os nossos outros cursos e com certeza você gostará e auxiliará muito na sua preparação para a sua prova. Um grande abraço e até a próxima.